replicar o índice S&P, né, de principal índice da Bolsa Americana. Legal, e aí agora a gente lançou o GPCA, que é o produto mais barato frente a todos os outros indexados à inflação. Já tá rolando. Já tá rolando. Se o cara abrir agora o home broker dele, né, que é onde ele compra ação, fundo imobiliário Tá lá na XP, no BTG. BTG. Qualquer plataforma que opera o home broker, ações, você consegue acessar o GPCA 11. Qualquer lugar. Coloca lá GPCA 11, pô, comprar. Então, pô, das 11 até as 16h45, André, vai ter, pô, que a diferença entre a compra e a venda de 3 centavos. Então, você vai conseguir comprar pelo justo, vender pelo justo se você quiser, não precisa ficar muito preocupado com relação a isso. A gente tem um cara que é chamado Market Maker, né, formador de mercado, que a gente contrata justamente para ele fazer, para sempre ter oferta de compra e venda no valor justo, para quando os nossos clientes quiserem comprar, vendendo o produto lá. Quando quiserem vender, tiver uma compra, ele conseguir resgatar o produto dele. Sim. Então ele consegue ter essa tranquilidade também de que quando ele quiser comprar, vai ter oferta a preço justo, quando ele quiser vender, vai ter oferta a preço justo. E a gente vem com um produto, cara, acessível, barato demais, 0,10% ao ano, é uma taxa muito baixa, e pô, que qualquer consegue comprar, índice muito competitivo. Cara, só pra galera entender aqui, se eu pegasse R$100 e investisse na poupança, vou até piorar, R$100 na conta corrente, R$100 na poupança, R$100 numa caixinha do Nubank e R$100 nesse ETF. Quanto que seria aí, tem que ter os na cabeça. Assim, você tem que... Quando você faz isso, a gente faz uma projeção. Sim, projeção mesmo, projeção. Assim, ó, o que eu posso te dizer? Posso te dizer que, historicamente, né, esse nosso ETF, ele nasceu agora, mas como é que a gente faz para fazer esses estudos? A gente pega o índice, vê como ele teria se comportado se ele já existisse 10 anos atrás. Tá. Então, se você investisse nesse produto, né, e carregasse ele por 3 anos, isso desde 2016, se ele existisse desde 2016, comprou esse cara, comparando com o CDI, por exemplo, caixinha do Nubank, tá? 80% das vezes ele ia vencer a caixinha do Nubank ou um Tesouro Selic. Tá? Qual que é a outra grande vantagem dele? Com risco muito baixo. Risco bem equilibrado. Então, bem baixo. Então, pô, momentos de estresse, ele cai menos do que os concorrentes, a taxa é mais baixa, ele tem o que a gente chama de consistência contra o CDI e a Selic, muito alta. Sim. Quanto mais tempo você carrega ele, maior a chance de você superar o CDI, tá? Em janela de mês, pô, às vezes de ano, às vezes o CDI pode ficar na frente, né? Porque é o produto que ele tem um pouquinho de risco. Ele tem um componente que é o IPCA, mais esse 8,5 que o André colocou, tá? Sim. Mas, no geral, ele é um produto muito consistente e ele, pô, vai superar o CDI em janelas de médio, longo prazo, com uma certa facilidade, digamos assim, tá? E aqui que entra também interessante é como o índice é desenhado, né? A gente pensou quem que é o provedor do índice que o ETF segue de referência. Então, existem vários provedores de índices aí no mercado. Para esse ETF nosso GPCA 11 é a Teva Índices, eles que desenharam esse índice. E foi um índice bem projetado exatamente para uma carteira que quer se proteger contra a inflação e quer ter uma volatilidade menor. Então, aí entra o conceito de duration, que é o prazo desses ativos que estão compostos dentro da carteira. A gente trouxe essa duration para o mais curto possível para trazer a menor volatilidade. Então, a nossa duration média aí do índice e, consequentemente, do nosso ETF está em 2 anos cravadinha. Por que também 2 anos, né? Porque aqui a gente tem uma questão tributária. Os ETFs de renda fixa, eles têm uma alíquota de imposto de renda que é baseada no prazo médio de repactuação da carteira. O que é isso? É o número de dias que os ativos demoram para vencer ali dentro dessa carteira. O prazo médio de repactuação da nossa carteira, ele vai estar sempre numa faixa entre 730 e 760 dias. Tudo que é acima de 720 dias, ele vai cair na menor alíquota possível de ETFs de renda fixa, que é de 15%. Perfeito. Então, a gente trouxe esse prazo médio de repactuação para a menor alíquota possível de imposto de renda e trouxe a duration da carteira o mais próximo possível desses 2 anos para ter menor volatilidade. Então, a gente vai ter uma volatilidade aí de
1,6% anualizada, que é uma volatilidade bem baixa para produto que tem uma componente de taxa de juros que varia. Não, sabe que é o ponto legal que você colocou, o André ressaltou? É a menor alíquota possível. Então, se você investe numa caixinha do Nubank, qual que é o imposto que você vai pagar em ano? Mais ou menos 20% em cima do que você obter de retorno. 20 ou 17,5%, dependendo exatamente de quando você resgata. No ETF, se você comprar hoje e vende amanhã, a alíquota é de 15%. Então, mesmo que empatasse em termos de retorno, putz, a caixinha do Nubank deu 10%. O nosso ETF deu 10% também no prazo de 5 meses, né? 6 meses ou um ano. Quem que vai pagar o menor imposto em cima dos ganhos? O nosso. Porque o ETF e o nosso ETF, do jeito que a gente montou, ele já atinge a menor alíquota de R possível, que é 15%. Legal, então, pô, ele já foi desenvolvido, né, pensando nisso. Então, legal. Então, às vezes, mesmo dando o mesmo valor, vocês ganham porque o imposto é menor. Isso, e essa é uma vantagem também. Às vezes a pessoa fala assim, então eu vou comprar título público que vence em e-mail, Tesouro IPCA+, que é NTNB, que o André comentou aqui. Mas, pô, no título público direto, você tem esse imposto de renda, ele só vai chegar em 15% se você investiu em 2 anos ou mais. O título hoje vende daqui a 15, daqui a 5 meses, qual que é o imposto que você vai pagar? 22,5%. E fora que fica menos interessante porque você não tá diversificando, né? Tipo, você tá investindo em mais classes de ativos do que só comprar uma direto. A classe é a mesma, você investe em 6 ativos diferentes, é isso. E as vantagens tributárias não param por aí também, porque no ETF você não tem IOF, que você vai pagar... que você vai pagar no Tesouro e em outros investimentos de renda fixa. Você não tem come cotas quando comparado com fundos que não são ETFs. Isso faz uma diferença gigante, cara. E os cupons que vencem na carteira do ETF, eles são reinvestidos automaticamente e também você não é cobrado o imposto sobre esses cupons. O cupom que o André fala é os juros, né? Que os títulos, o Tesouro IPCA+, os NTNBs, né, que estão dentro do ETF, eles têm. Quando você tem título desse direto na carteira, você recebe os juros. Pô, se eu recebi em menos de 6 meses, quanto que eu vou pagar de imposto? 22,5%. No ETF é 15% e isso você só vai pagar quando você resgatar. Ele é reinvestido automaticamente. Então é um veículo, cara, muito eficiente. Pô, a gente fez um produto muito bom, assim. Eu acho que eu tenho convicção de falar que esse é o melhor ETF. Pô, indexado à inflação de curto prazo do mercado, é o mais barato e eu tenho muita dificuldade de enxergar alguém chegando com uma taxa ou com mais competitivo que o nosso, tá? Por quê? Porque que a gente conseguiu isso? Primeiro, a gente tem o privilégio de estar num grupo que é financeiramente muito bom, né? Pô, superavitário, as unidades de negócio, elas estão caminhando super bem. Então, se eu chego pro Fernando, que é o nosso CEO, pro Thiago, né, e falo assim, cara, eu projeto aqui de um ETF, ele vai ser o mais barato do mercado, só que para ele pagar o time que a gente vai montar, ele vai demorar 3 a 5 anos, mas vai ser o melhor para os clientes, vai ser o mais barato, a gente vai, realmente ser destaque e entregar o melhor produto para os clientes, só que a gente vai levar 3 a 4 anos para isso daqui break-even. Eles vão falar, vamos embora, pô. Se for o que o grupo acredita, que é o que o Thiago acredita, que a gente conversa bastante que ele é o que o grupo acredita, que o mercado de ETFs vai crescer, os caras chegam e falam, Gui, vambora. Não, vamos fazer. E é isso que a gente tem a vantagem. Em outros lugares, não. O cara fala, putz, eu preciso break-even muito antes, porque eu não tenho 3 anos de caixa, eu não tô numa empresa que já dá muito resultado. Dá pra ficar 3 anos somando prejuízo até isso dar dinheiro. Exatamente. Aí você fala, não, Gui, mas tem outras instituições financeiras que têm muito resultado e também investem em ETFs. É verdade. Só que qual que é o ponto? A gente viu isso acontecer em vários momentos no mercado. Então você tem... Antes, quem que oferecia investimento? Eram os grandes bancos. Os grandes bancos. Oferecia lá, o gerente tinha meta, oferecer título de capitalização, um monte de produto. Quem nunca pegou lá, você fala, vou pegar esse negócio. O gerente lá de terninho, gravata vermelha, invictus no braço e querendo pra Cancún no final do mês, né? Gravata vermelha, corre, hein? Corre. Fundo de previdência, só vestir Tesouro Selic pagando 4% ao ano de taxa de administração, um horror. Aí vieram, as plataformas independentes. A XP é uma, falou assim, vamos, né, e revolucionar esse mercado. Vamos disruptar. Começaram a oferecer produtos melhores do que os bancos e tudo mais. Só que ainda tem ali espaço para melhoria. E aí, qual que é essa próxima leva? As consultorias, que são o FII fixo, certo? E os ETFs. O cara falando aqui, eu tô vindo com o melhor produto, o mais barato para você. Então, sim, as instituições financeiras, alguém tá pensando,